Paz do Senhor, meus queridos, amados, que Deus abençoe nossas vidas neste dia, nesta quinta-feira abençoada por Deus, um dia chuvoso aqui na cidade de Fortaleza, e que Deus abençoe nossas vidas. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu já peço licença para entrar na sua casa, para entrar no seu trabalho, para entrar aonde você estiver, para que nessa manhã nós possamos compartilhar da palavra de Deus, falar um pouco da palavra de Deus. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre oração. Estava pedindo a Deus uma palavra e Deus colocou no meu coração de falarmos um pouco sobre oração. Talvez eu já tenha até uma pregação no meu canal, na Comunidade dos Discípulos, falando sobre a oração. Mas hoje Deus, Ele me direcionou para que nós possamos falar sobre a oração, da importância da oração para as nossas vidas, né? Porque é através da oração que nós vamos criar vínculo com Deus, nós vamos criar comunhão, é através da oração que nós vamos crescer espiritualmente, que nós vamos ser edificados, é através da oração que nós vamos ser fortalecidos por Deus. Então a oração ela é muito importante para as nossas vidas, né? Então a gente nesta manhã vai começar a falar sobre oração, né, nas nossas vidas, entender que orar não é apenas estarmos pedindo a Deus as coisas, mas a oração ela tem uma complexidade, ela tem uma importância fundamental nas nossas vidas, e nós precisamos compreender qual é a perfeita vontade de Deus para a gente. Amém? Então vamos começar com a oração primeiramente, né? Em nome de Jesus. Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, pedimos que o Senhor se faça presente neste momento ao qual nós iremos, Senhor, tratar de um assunto de suma importância, Senhor, a qual o Senhor nos ensinou os teus discípulos, quando eles pediram para que o Senhor os ensinasse a orar, e o Senhor ensinou eles a orar, meu Deus. Pai, te pedimos a direção, que o Senhor venha nos ensinar a respeito da tua palavra, a respeito da oração, da importância. Se nós não sabemos ainda orar como convém, que nesta manhã o Senhor venha nos ensinar, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós possamos compreender qual a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão e irmã, cada jovem, cada adulto, cada pessoa, independente da sua religião, que irá entrar, Senhor, para ouvir esta palavra. Que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, seus lares. Que o Senhor venha abençoar o nosso país. Que o Senhor venha criar em nós, meu Deus, o hábito da oração. Em cada um de nós. No crente, no descrente, em todos, Pai. Que possamos ter o hábito de orar, Senhor, a Ti, ó Deus eterno, que reina e vive, que és santo, que és o Todo-Poderoso, que é o Senhor da glória, que é o único digno de ser adorado e louvado. Que o Senhor, meu Pai, nos ensine nesta manhã como nós devemos orar de forma devida, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Pai Santo. Assim nos dá graça, nos ajuda. Fala através da minha vida, Senhor, através de mim, apesar de mim, Senhor. Que o Senhor possa me usar para a edificação de outras vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos amados irmãos? Então, nós vamos falar sobre a oração, a importância de orarmos, né? Às vezes, as pessoas elas acham que orar é simplesmente estar ali
pedindo algo a Deus, algo que satisfaça seus desejos, suas vontades, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela aprendeu errado. Ela aprendeu que errado, que a oração só é para pedir, né? Para estar ali sentado, de joelho em pé, pedindo algo a Deus, para que Deus satisfaça suas vontades, seus quereres, suas cobiças. Então, muitas das vezes a pessoa ela compreende errado, né? O verdadeiro significado da oração. Deus, ele quer nos abençoar, quer sim. Nós podemos pedir através da oração, nós vamos ver isso. Mas ela tem um significado maior. Ela tem um propósito maior, a oração. Não é apenas estarmos nos prostrando e pedindo a Deus, né? Querendo apenas as coisas materiais desta terra, satisfazer, realizar nossos sonhos. Não, a oração é muito mais do que isso, meu querido e minha querida. Então nós vamos entender, né, o verdadeiro propósito de Deus para a gente orar, né? E eu vamos orar aqui, irmão. Nós vamos primeiramente ler aqui uma passagem, Mateus, que vai falar sobre a oração. Mateus 5, 6, que vai falar até o versículo 14, começa do capítulo 6 de Mateus até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar, porque os discípulos eles pediram, né, a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar. Isso está lá em Lucas, né? Lucas 11, eles vão pedir que o Senhor os ensine a orar, assim como os apóstolos, os discípulos de João oravam, né? Eu vou ler aqui primeiro, então, que está em Lucas 11. Diz assim: um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos, os seus seguidores. Jesus respondeu: orem assim: Pai, que todos conheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dar-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa a nossa ofensa, pois também nós perdoamos todos os que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Até aqui. Depois nós vamos voltar a esta parte. Então a gente compreendeu aqui que Jesus, um dos discípulos de Jesus, Jesus orando, ele viu ali e pediu que Jesus ensinasse eles a orarem, como os seguidores de João Batista. Porque João ensinava, né, aos seus seguidores como eles deveriam orar, como eles deveriam se relacionar com Deus, como eles deveriam buscar a presença de Deus. João, ele era um homem que vivia no deserto, se vestia de uma forma meia diferente, se alimentava de mel e de gafanhoto. João, ele não vivia nos templos, vivia no deserto, pregando a palavra de Deus, batizando, ensinando a verdade ao povo que talvez estivesse decepcionado com a religião, com o que se pregava nos templos ali, nas sinagogas naquela época. Então João vivia no deserto pregando o evangelho do arrependimento. E ele tinha seus seguidores. E ele ensinava os seus seguidores a orar, conforme está escrito aqui em Lucas, no capítulo 11, verso 1, quando o discípulo de Jesus pediu para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus vai ensinar eles a orar. E Jesus começa dizendo que
eles têm que reconhecer que o nome de Deus é santo. Aleluia. Santo, puro, imaculado, sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Que Deus tem a sua essência, na sua essência, a pureza, tem um caráter santo, está desprovido de toda a impureza, de toda a maldade, de tudo aquilo que é sujo. Nosso Deus é santo. Nosso Deus, ele está entronizado acima dos querubins. Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos, quando Moisés vai ali no deserto e vê aquela sarça ardente, Deus diz para ele tirar os pés, a sandália dos pés, porque o lugar em que ele pisa é santo, ou seja, a presença de Deus naquele local ali tornava aquele local santo também. Então, meus irmãos, quando nós nos colocarmos diante de Deus para orar, nós temos que compreender que Ele é santo, que nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira, que nós temos que nos desprover de tudo aquilo que desagrada a Deus. Temos que ir com um coração sincero. Aleluia. Mas eu vou ler aqui Mateus 6, que vai falar praticamente a mesma coisa do que está ali no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Diz assim, a oração, do Pai Nosso. Como eu disse, o discípulo pediu para que Jesus ensinasse. Jesus tinha ido a um local e o discípulo para orar. E o discípulo, vendo Jesus orar, pediu para que Jesus ensinasse eles a orar. Jesus vai dizer, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé, nas casas de oração e nas esquinas das ruas, para serem vistos por todos. Então, ou seja, Jesus ele diz, não seja como os hipócritas, que gostam de orar para serem o que? Vistos, notados, para que aquelas pessoas vejam, olha como aquele homem ali, ele é santo, olha como aquela pessoa ali, ela ora bonito, como ele tem uma comunhão com Deus, ele ora tão bonito, ele tem uma oratória, Então muitos naquela época eram hipócritas, eles oravam para ser vistos pelos homens, como pessoas tenentes a Deus, como pessoas que oravam, como pessoas que tinham uma santidade, eles queriam mostrar isso para o povo. E aí Jesus disse que eles não deveriam ser assim. Lembre-se disto, eles já receberam toda a recompensa. Ele está dizendo, eles já receberam a recompensa deles. Porém, quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. Então Jesus disse, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus que não pode ser visto, ao Deus invisível. Vá para um cantinho, ore a Deus ali, porque Ele está ali. Talvez você não veja com seus olhos físicos, mas quando nós começarmos a orar, Deus, Ele se faz presente. Então Ele diz, feche a porta, ou seja, vá para o seu quarto, tenha um particular com Deus, vá buscar a sua presença, ore ao seu Pai que não pode ser visto, e o seu Pai que o vê, o que você faz em segredo, lhe dará recompensa.
Então eu vou orar a Deus, a qual não vejo, mas pela fé eu sei que Ele está ali presente, a qual me conhece, me vê, que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus, Ele me vê, não só o meu interior, o meu exterior, mas Ele vê o meu interior também. Ele conhece os segredos do meu coração. Deus conhece o segredo do seu coração. Deus conhece o segredo da tua alma. Nós não podemos esconder de Deus o que está dentro de nós. Por mais que nós, com palavras, oremos, e muitas das vezes as pessoas oram e são apenas palavras vãs, palavras que não são verdadeiras. E Deus conhece, irmão. Deus conhece a palavra que sai de dentro de nós. Ele sabe se as palavras que nós estamos pronunciando, elevando a Ele, são palavras sinceras. Se as palavras que saem, se a nossa adoração a Ele é sincera, se as nossas petições têm algum propósito que vala a pena Ele conceder. Então Deus conhece o nosso coração. Ele sabe da sua e da minha necessidade. Mas mesmo assim, Ele nos manda orar. Ele nos manda falar com Ele. Aleluia. E diz que dará o que recompensa, né? E o segredo lhe dará o que recompensa. Agora, irmão, entendamos. Nem tudo que nós pedimos, Deus vai nos conceder. Nem tudo o que nós pedimos, Deus vai nos conceder, irmão. Porque Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Ele sabe o que vai nos trazer benefício, crescimento, o que é adequado para nós. Às vezes a pessoa está pedindo algo a Deus e Deus não concede, e ela fica chateada com Deus, ela quer desistir da caminhada, Deus não a recompensa conforme ela quer. Às vezes até devido à teimosia da pessoa, Deus permite e dá uma coisa a ela. E quando ela recebe, muitas das vezes ela sai do caminho de Deus. Ela volta a pecar novamente, ela volta a fazer coisas erradas. Às vezes a pessoa pede, Deus me dá um carro, a pessoa, Deus dá, abençoa. Aí o cara amarada vai, enche o carro de mulher, começa a fazer o que não presta, e aí volta para o mundão. Às vezes, nem tudo que a gente pede, Deus ele concede. Então ele vai nos recompensar de acordo com a vontade dele, não é com a nossa. E ele diz, nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos. Ele está dizendo o quê? Para a gente não ser ritualistas, irmãos. Não é que eu peço uma coisa aqui e vou repetir, é não ser ritualista. Aquela pessoa que sempre tem uma oração decorada. E fica falando aquilo decorado. Não. Nós não podemos. Nossas palavras elas têm que vir do nossa alma, do nosso ser. Não pode ser decoreba. Tem que ser algo que saia do âmago do nosso ser. Algo que seja verdadeiro. Palavras que expressam a verdade, a sinceridade daquilo que está no nosso coração. Não palavras decoradas, repetidas, de homens, de orações que você aprende e faz todo dia. Esse tipo de oração, Deus não ouve, irmão. E aí ele vai dizer, eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois o Pai sabe o que vocês precisam antes de pedirem.
Então, meu irmão, não é que Deus está dizendo que você não deva orar. Porque quando você ora muito, quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais você vai ter intimidade com Deus. Mais você vai crescer espiritualmente. Mais você vai ser edificado. Mais você vai ser santificado. Mas não adianta você gastar 3, 4 horas de oração se você não consegue, às vezes, obedecer a palavra de Deus. Porque você orou 3, 4 horas, mas você não anda na obediência. Então não vai valer de nada. O que vale é obedecer. O que vale é você estar na presença de Deus. E aí Deus vai ensinar de como nós agora devemos nos aproximar dele. Jesus vai nos aproximar. Vai dizer para os seus discípulos como nós devemos nos aproximar de Deus. E ele diz, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então, meu irmão, Deus, ele está acima de nós. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está no céu, mas ele também está aqui, porque a palavra de Deus diz que a glória de Deus enche toda a terra. Através da criação, que manifesta a grandeza de Deus, né? Nós podemos ver a glória de Deus. Mas Deus, ele está no céu. E o seu nome é o quê? Santo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nome santo fala de quê? Fala do caráter, irmão. Fala dos atributos de Deus. Fala da essência de Deus. Da pureza do coração. Que em Deus não há mancha, não há mácula. Que Deus, ele não tem vínculo com o pecado. Que Deus não tem vínculo com a imoralidade. Que Deus não tem vínculo com a corrupção. Que Deus não tem vínculo com a desonestidade. Que Deus não tem vínculo com a mentira. Que Deus não tem vínculo com a cobiça. Mas ele é santo. Ele é puro. Ele é reto. Aleluia. O nome de Deus é santo, irmão. E um dos mandamentos diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E as pessoas muitas das vezes ficam brincando com o nome de Deus, fazendo chacota, desrespeitando as coisas sagradas. O nome de Deus é santo, irmão. O nome de Deus não é para ficar por aí, tudo que a pessoa vai falar, ela bota o nome de Deus, jura em nome de Deus e muitas das vezes não cumpre com a palavra, usa o nome de Deus para tudo. Deus é santo, irmão. O seu nome é santo. O nome de Deus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso nós devemos nos portar a ele com respeito, com temor, com adoração. Aleluia. Venha o teu reino. Olha, aqui a gente aprendeu que a primeira coisa é que Deus está entronizado acima dos querubins e que ele é santo. Deus está acima de nós, irmãos. Ele é o nosso Criador e nós somos a sua criatura, a sua criação. E agora diz, venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Então, irmão, a minha vontade não é a que tem que prevalecer, mas é a de Deus. Muitas das vezes nós oramos a Deus e queremos que os nossos quereres, a nossa vontade seja feita. Mas tem que ser feita a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus
é o que tem que prevalecer. Às vezes, como eu disse, nem tudo que você pede, nós pedimos, Deus vai responder. Porque tem que ser de acordo com a vontade dele. Quando Jesus estava ali na cruz, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a dele, né? A de Jesus. Então, muitas das vezes nós estamos passando por um problema e ficamos questionando, murmurando, reclamando de Deus, porque estamos passando por um processo que não está nos agradando muito, que está nos trazendo dor, que está nos trazendo sofrimento, e às vezes nós não compreendemos e começamos a murmurar e começamos a nos queixar, e às vezes queremos que a nossa vontade prevaleça. Esquecemos de dizer: Deus, seja feita a tua vontade neste processo a qual estou passando e eu não estou compreendendo o motivo, porque tem coisas que nós não compreendemos. O motivo, às vezes, do processo que estamos vivendo. Às vezes Deus quer nos dar o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. E aí ele usa dos seus meios para que nós venhamos a crescer espiritualmente, a ter maturidade espiritual, andar de acordo com a vontade dele, a sermos mais humildes, a sermos mais gratos, andar na obediência dele. Então Deus permite que às vezes que a gente passe por certas situações na vida. E aí, porque Deus quer nos tratar, meu querido. Deus quer nos limpar. Às vezes a pessoa não entende, ela está passando por um processo de problema financeiro, de problema de saúde, de certos problemas dentro do lar, e nós muitas das vezes não compreendemos. É Deus trabalhando, é Deus fazendo alguma coisa em nossas vidas, para que nós venhamos a confiar mais nele, para que a gente possa sermos mais humildes. Então Deus tem a sua maneira, a sua forma de tratar conosco. Então nem tudo que a gente tem em oração, que a gente pede, nos vai ser concedido, mas tem que ser feito a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí ele diz: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Pai nosso, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Deus sabe da sua necessidade material. Que Deus vai abençoar você de acordo com a necessidade, com a sua necessidade. Eu não sei a tua necessidade, mas Deus sabe. Não sei se é de saúde, não sei se é financeiro, não sei se é algo que você precisa, mas Deus vai abençoar o teu celeiro de acordo com a tua necessidade. Das vezes a pessoa ela tem um celeiro abastado, mas ela se torna egoísta. Ela sabe às vezes que tem uma pessoa passando necessidade. E ela fez uma compra grande, de um valor exorbitante, mas ela não tem coragem, muitas das vezes, de abrir mão de 1 quilo de alimento, de 2, para levar até uma família que precisa. Ou até mesmo ela não tem o desejo de doar uma cesta básica para alguém. Ela pede tanto em oração para prosperar, mas quando Deus abençoa, ela fecha a mão para os outros. Ela não consegue retribuir, ela não consegue ser grata
porque passou a pensar em si mesma, mas quer ser abençoada, quer que Deus dê a ela tudo, mas Deus dá na medida dele, não é na minha e nem na sua medida, é na medida de Deus. Deus sabe da nossa necessidade, seja qual for, em qualquer área ele sabe da nossa necessidade, e ele nos dá o pão de cada dia. Ele não vai deixar faltar na minha e nem na sua casa o pão de cada dia. Aleluia. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. Então, meu querido, a gente deve entrar também e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas ofensas. Mas existe um princípio aqui. Se eu quero o perdão de Deus, eu também tenho que perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem todos os dias. É difícil, porque nós somos seres humanos, né? Muitas das vezes somos orgulhosos, não queremos pedir perdão, não queremos nos rebaixar, ir lá na pessoa e pedir perdão. Não. Ele que errou, ela que vem aqui. Mas nós, como servo de Deus, nós temos que ir lá. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Mas muitas das vezes nós somos tomados pelo orgulho, pela soberba, de querermos nos acharmos que somos melhor e que a pessoa tem que vir a nós e nos pedir perdão. Porque foi ela que errou, ela que tem que vir. Foi ele que tem que vir. Não, meu irmão. É nós que somos servos de Deus que temos que reconhecer e dizer, olha, perdão. Mesmo que a gente esteja certo, mesmo que estejamos certos, é o nosso dever como cristão. Se a pessoa não vem até nós pedir, a gente vai lá e pede perdão. Mesmo que a pessoa esteja errada e nós certos, nós temos que pedir perdão. Louvado seja Deus. Esse é um princípio fundamental. Porque como eu quero o perdão de Deus, eu não perdoo as pessoas. Se eu não perdoo os que me ofenderam, os que me magoaram, os que me fizeram mal. Porque aí, meu irmão, eu creio que Deus é quem vai fazer justiça. Não sou eu. É Deus. E aí ele vai dizer, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós temos que orar a Deus, para que Deus nos livre do mal que está debaixo desse céu, irmão. Da violência, dos homens que fazem as leis, né? As instituições. Nos livrar do mal, irmão, não é só da morte, do perigo, mas do mal em si, de pessoas que usam o poder de forma errada, para tirar vantagem, para causar miséria no meio do povo, para causar o caos. Então nós temos que pedir para Deus nos livrar do mal que inflama o ódio no coração das pessoas, da violência. Aleluia. Por isso, irmão, nós devemos orar. A oração, como eu disse, a oração, eu fiz umas anotações, meus queridos. A oração, por que nós devemos orar? Para criarmos vínculo com Deus, comunhão, um relacionamento, uma intimidade com Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis que Deus ele vinha na viração do dia para conversar com Adão. Então Deus deseja que nós nos cheguemos a Ele. Como é que nós nos chegamos a Deus? Através da oração, mas também através da palavra, para criarmos vínculo, intimidade com Deus, para termos comunhão, para termos relacionamento com Ele,
para buscarmos de Deus orientação para as nossas vidas, na hora de tomarmos decisão. Devemos orar pedindo conselho a Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para aquele que tem o seu trabalho, no trabalho, para aquele que está exercendo algum cargo. É para isso que nós devemos orar pedindo ajuda de Deus naquilo que nós pretendemos fazer. Às vezes, na hora do perigo, não é uma arma, não é um pedaço de madeira, meu amigo, que vai te livrar do mal, mas nós devemos clamar a Deus em oração. O salmista, ele fala isso. Ele eleva os olhos para os montes, né? Eleva a minha alma ao Senhor. De onde me virá o socorro? O salmista, ele fala isso. Então, através da oração, Deus nos ajuda. Quando nós orarmos, irmão, constantemente. Para que devemos orar a Deus? Para sermos edificados, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Para que devemos orar a Deus? Para crescermos espiritualmente, para termos maturidade espiritual, para sabermos conduzir neste mundo, para não sermos levados por falsos doutrinas, para não sermos marionete na mão de pessoas com más intenções, porque devemos orar a Deus para saber a sua vontade para as nossas vidas. Então eu devo orar a Deus e buscar de Deus qual a vontade dele para a minha vida. Porque eu devo orar a Deus para suportar as adversidades da vida. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencerei. Então, irmão, para que eu vença o mal, para que eu vença as adversidades da vida, eu tenho que estar em constante oração. Eu tenho que estar orando para suportar, para vencer os males da vida. Porque eu devo orar a Deus para compreender as sagradas escrituras. Eu devo buscar de Deus orientação, pedir a Ele que ilumine a minha mente para compreender as sagradas escrituras, para não tirar e nem acrescentar nada que esteja fora da palavra dele. Porque eu devo orar a Deus para sermos santificados, irmãos. A palavra de Deus diz que pela oração nós somos santificados. Aleluia. E devo orar a Deus, irmãos, também pelos meus líderes. Devo orar a Deus também por aqueles que estão em evidência. Aleluia. E aí a gente tem aqui em Mateus, aliás, em Marcos 11, Marcos 11, 17, diz assim: ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, irmãos. Então, irmãos, nós devemos orar, ir à casa do Senhor. Você deve orar na sua casa, na congregação aonde você vai, aonde você estiver, você deve orar. Atos 1:14. Olha o que vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: todos eles unidos se reuniam sempre para orarem com os irmãos de Jesus e a mãe dele
e a outras mulheres. Então, nós devemos também nos reunir para orar com outras pessoas, se assim elas quiserem. Se reunir aí na sua casa, com a sua família, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos. Com quem quiser, irmãos, orar. Porque orar nos traz comunhão com Deus. Orar nos dá a direção de Deus. Orar nos faz saber da vontade de Deus para as nossas vidas. Atos 3:1 diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, na hora da oração, Pedro e João foram ao templo. Eles foram fazer o quê? Foram orar, irmão. Foram para o templo orar. Devemos estar sempre em oração. Atos 6:4. Mas nós continuaremos a dar todo o nosso tempo à oração, a serviço de anunciar a mensagem da palavra de Deus. Então, nós devemos orar para nos fortalecer, para levar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Romanos 15:30. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 15:30. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Então, irmão, nós devemos orar, interceder também pelos outros. Paulo estava pedindo oração. Nós devemos interceder pelos nossos irmãos. Nós devemos interceder pelas pessoas. Aleluia. Efésios 6:18 também vai tratar da oração, irmãos. A importância da oração. 6:18 diz assim: façam tudo isso com oração, pedindo ajuda a Deus. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Por isso fiquem alertas, não desanimem e orem sempre pelo povo de Deus. Então nós devemos pedir a Deus, irmão, orar pelo povo, orar constantemente aqui, pedindo ajuda a Deus, orando, pedindo que Deus nos guie através do Espírito Santo, orando pelo povo, né? Para o povo não ser guiado, irmão, pela emoção, pelos falsos profetas, por homens que querem buscar os seus benefícios. Quantos, irmãos, se reuniram aí teve uma época aí terrível, em que os irmãos estavam se reunindo dentro dos templos, mas orando. A igreja foi convidada a orar, mas por que orar? Por interesse de quem? Quem iria receber as benécias da oração? Às vezes, irmão, Deus não ouve oração. Tem oração que Deus não vai ouvir, porque Deus não está no centro desta oração, porque é vontade de homens e não de Deus. Foi o que aconteceu aí, irmão, neste período que nós tivemos de eleições para presidente, as pessoas pedindo oração, mas na verdade o centro da oração não era Deus. Não era o propósito de orar, não era para beneficiar o povo. Havia algo escuso por trás desse movimento religioso que Deus não concordou e Deus não ouviu a oração dos tais profetas, dos tais homens que se apresentam na televisão, nas rádios,
nas mídias sociais, falando suas revelações, suas profecias de si mesmo, sem saber, sem querer buscar a vontade de Deus para a nação. E quando nós oramos, irmãos, pedindo a Deus algo que não seja da vontade dele, ele não vai responder. E muitos quebraram a cara porque estavam orando, buscando seus próprios interesses. Interesses escusos, interesses que não agradavam a Deus. Por isso Deus não respondeu. Deus, ele conhece o que está dentro de nós. Não adianta nós querermos mascarar, esconder o verdadeiro propósito que está em nós quando pedimos uma oração por alguém. E o povo de Deus, irmãos, foi enganado, foi lubridiado, cego, ficou cego espiritualmente, de maneira que não pôde discernir o que é de Deus e o que não é, levado pela empolgação, levado pela mentira. Aleluia. Em Judas 20, tem muitos versículos, irmãos, mas eu vou terminar aqui. Vou ler aqui a Epístola de Judas 20, diz assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé que tem, que é a fé mais santa que existe. Orem no poder do Espírito Santo. Então nós devemos orar, irmão, no poder do Espírito Santo. Nós devemos orar em línguas, mas não para aparecer quando você ora em línguas. Mas você tem que ser reservado neste momento. Procure orar em línguas, irmãos, na sua casa. Porque quando a gente ora em línguas, só Deus entende. Quando você ora em línguas, no Espírito, você fala diretamente com Deus e Deus conhece o que você está falando. Você não precisa estar ali dentro da igreja, fazendo aquelas coisas altas, né? Não precisa estar toda hora. É você e Deus, é algo íntimo entre você e Deus, para o seu crescimento espiritual. Devemos orar no poder do Espírito Santo. Ou seja, devemos orar com a autoridade que Deus nos dá através da sua palavra, através do Espírito Santo em nossas vidas. Orar sabendo, buscando a vontade de Deus, não a nossa vontade, para que haja em nós o crescimento espiritual devido, para que Deus nos guie na sua verdade, meu querido. Devemos orar buscando a vontade de Deus, não a nossa. E devemos orar para compreender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. Que Deus nos dê maturidade espiritual. Que Deus nos ajude nas nossas orações. Que não venhamos orar somente pedindo a Deus, somente querendo as coisas de Deus, somente querendo as coisas materiais, mas oremos também pedindo as espirituais, o crescimento espiritual, a maturidade, os dons, os talentos de Deus para servir ao reino de Deus. Não apenas algo material para a gente usufruir, porque muitas das vezes o material que a gente pede nos torna pessoas egoístas. E Deus não quer que nós sejamos pessoas egoístas. Amém? Que Deus, irmão, nos dê graça, nos ajude a caminhar nesta terra, que Deus trabalhe no nosso coração, que possamos, irmãos, orar também pela liderança, né? Os nossos líderes, nosso presidente, aqueles que estão aí no poder, em evidência, para que Deus dê sabedoria a essas pessoas, para que Deus guarde, para que Deus use eles para abençoar a nossa nação, para que eles possam ter boas relações comerciais com os outros países, para que a prosperidade alcance a nossa nação, de maneira que essa prosperidade seja distribuída para todo o povo brasileiro,
para que haja melhoria de vida para todos, condições de moradia, educação, segurança, saúde, em todas as áreas, de alcance para todos, em nome de Jesus. Que Deus guarde nosso presidente, livre de todo o mal, repreenda toda oração contrária contra a vida dele, livre ele dos perigos que há debaixo desse céu. E todos aqueles que estão ali de mãos dadas com ele, trabalhando, visando o crescimento do Brasil. Que a igreja possa orar, que a igreja ore pelo presidente, que nós, irmãos, possamos nos unir em oração, em nome de Jesus, para que esse Brasil cresça, para que o mal seja banido do nosso país, o ódio, a indiferença, em nome de Jesus, irmãos. Que Deus abençoe, que aqueles que cometeram seus pecados, suas mazelas, que foram pela cabeça de pastores, venham se arrepender, orem a Deus, se arrependam dos seus pecados, das coisas que fizeram de mal, pague suas penas, em nome de Jesus, e volte a adorar a Deus. Não adianta, não tem desculpa aqui. Passa a mão na cabeça. Cada um, irmão, o que você planta, você colhe. Então, não adianta dizer que A e B não foi. Se estava lá, irmão, você é consciente. Você sabe muito bem, Deus lhe deu. Você sabe do certo e do errado. Se você foi tomado pela ignorância, pela cegueira, então você agora está colhendo o que você plantou. Então ore a Deus e peça perdão a Deus. Quem sabe Ele tem misericórdia de você. Não adianta querer culpar, xingar as pessoas, xingar os políticos. Não. Você tem que reconhecer o seu erro diante de Deus, se arrepender. Os filhos de Deus, irmão, buscam a paz, buscam a harmonia. Nosso Deus não é Deus de buscar pegar a espada. Não, o servo de Deus, ele ora. Essa é a arma do crente. Essa é a arma do verdadeiro filho de Deus. É a oração, é a palavra, é a submissão à vontade de Deus. Amém? Que o nosso Deus, o Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus vivo, abençoe a nossa nação, para a glória de Deus, amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê graça, nos ajude, nos faça cada vez mais perseverar na sua palavra, a perseverar na sua presença, em santidade, e tenha misericórdia dos nossos irmãos, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão caídos na sarjeta. Deus levante, recupere, liberte vidas do vício, do pecado, das drogas, da marginalidade. Que Deus levante estenda suas mãos para curar os enfermos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, eu tenho um canal no YouTube, se você quiser lá se inscrever, Comunidade dos Discípulos, né? Eu sou o irmão Gilson, e se você também quiser contribuir com alguma coisa para o meu canal, para ajudar, eu tenho um Pix, vidagilson@hotmail.com, tá certo? Se você quiser contribuir com qualquer valor, que Deus te abençoe. Se você também não quiser, Deus te abençoe da mesma forma. Você se inscrevendo no meu canal já vai estar me ajudando, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e glória a Deus.